A Alerj pode cortar até 35 milhões em gastos por ano. Parlamentares juvenis fazem curso de formação de lideranças. E deputados discutem projetos que limitam o uso do bilhete único. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A mesa diretora da Alerj votou por unanimidade um pacote de medidas que reduz serviços e benefícios do parlamento. Com todas as propostas aprovadas, a previsão é de que a Assembleia Legislativa economize até 35 milhões de reais por ano. O presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, apresentou aos deputados que compõem a mesa diretora 7 medidas para contenção de gastos. Entre as propostas está a que diminui, a partir de janeiro de 2017, 50% da cota de combustível dos parlamentares. Isso vai gerar uma economia de R$1,5 milhão de reais por ano. A cota anual de 1.000 selos por deputado será extinta, o que também vai economizar R$1,5 milhão de reais por ano. Os próximos deputados, na próxima eleição de 2018, concorrerão sabendo que não terão mais automóveis. Nós fizemos também cortes na questão da hora extra, na questão das sessões extraordinárias. A gente propôs outros cortes, como por exemplo da publicidade da casa. Então é muito positiva e a gente quer ver também o corte nos outros poderes. Das medidas aprovadas pela mesa diretora, 2 são projetos de resolução que precisam passar pelo plenário da Alerj para serem votados por todos os deputados. Um projeto prevê que as sessões solenes que acontecem aqui na Alerj durante a noite passam a acontecer no período da manhã, economizando gastos como energia e hora extra de funcionários. Outro projeto prevê a redução da frota de carros oficiais, podendo gerar uma economia de até R$8 milhões de reais. Também seguirá para o plenário a proposta que acaba com a publicação dos discursos no Diário Oficial. Eles deixariam de ser impressos, economizando R$2 milhões de reais em gastos com papel. Essas medidas que estão sendo tomadas agora não são medidas reativas. Na verdade, elas estão dando sequência a uma série de medidas que o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro já vem tomando desde 2015, quando foi instalada a crise, né? Nós já economizamos 180 milhões de reais com as primeiras medidas que nós tomamos e agora com estas novas medidas podemos chegar à casa dos 30 a 35 milhões, que foram medidas adicionais àquelas que já foram tomadas. Caso a proposta de diminuir a frota de veículos oficiais seja aprovada no plenário, a partir de 2019, os carros serão doados ao governo e destinados para a área de segurança. Os deputados ressaltaram que a aprovação das medidas deve servir de incentivo para que os outros poderes também reduzam despesas. Estamos fazendo um aperto para poder contribuir nesse momento de crise. Só que os outros poderes continuam com os mesmos direitos adquiridos ao longo do tempo e nós achamos que esse esforço tem que ser de todos os poderes. O Tribunal de Justiça, então, precisa se adequar a essa nova realidade e também fazer um programa de ajuste para que a população então se sinta, né, prestigiada e não somente prejudicada. O presidente da Alerj destacou que as medidas não vão resolver o problema do Estado, mas que a atitude é simbólica diante das dificuldades enfrentadas pelos servidores no atual momento de crise. Mais do que o valor, é o exemplo que é dado e há uma cobrança sobre os outros poderes, sobre as outras instituições, né? Porque há um excesso de mordomia, as pessoas não querem, a sociedade não quer isso. A sociedade quer que cada um exerça com dignidade seus mandatos, receba os seus salários, mas cumpra o seu dever público de estar atento aos reclamos da população. Os parlamentares discutiram nesta quarta-feira 2 projetos do governo que podem criar limitações para o uso do bilhete único pela população.
Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram mensagem do governo que limita o uso do bilhete único a R$ 150 por mês. O projeto também proíbe a integração com vans intermunicipais. Outra proposta analisada cria tarifa aquaviária turística para as linhas da Ilha Grande e de Paquetá. Converso agora com os deputados Luiz Paulo e Conte Bittencourt. Deputado Conte Bittencourt, o senhor foi favorável às propostas porque argumentou que esses benefícios não podem ser dados a todos os moradores de Paquetá e também não pode ser liberado para todos os usuários do transporte, no caso do bilhete único, né? Eu fui favorável ao aperfeiçoamento do debate das duas mensagens, entendendo que, de fato, o benefício tem que ser seletivo. As preocupações são semelhantes, aqueles que precisam, aqueles que têm no bilhete único o canal fundamental para o seu ir e vir do trabalho para casa, bem como o morador de Paquetá e da Ilha Grande, precisam ter um programa do governo que garanta esse acesso ao transporte. Agora, eu sou favorável a termos aí critérios que possam separar aqueles que precisam daqueles que não precisam do subsídio público para esse transporte. Obrigada, deputado. Deputado Luiz Paulo, o senhor disse que essas duas propostas são inconstitucionais porque tratam de forma desigual, né, deputado? É verdade, eu votei pela inconstitucionalidade dos dois projetos e no mérito votei contrário. No primeiro, o governo quer limitar o subsídio a R$ 150. Um cidadão que mora em Itaboraí ou Tanguá e que trabalha em qualquer ponto da Zona Sul, paga um ônibus de R$ 11, arredondando paga mais um metrô de 4. São R$ 15 por dia, vezes duas viagens, são R$ 30, vezes 2 dias, são R$ 660. Vai ter de subsídio 150. Logo, vão ter que tirar do bolso 510, ou então o patrão vai demiti-lo. Então esse projeto é de uma perversidade imensa. E eu não posso votar naquilo que ainda não aconteceu, que é a superação desses problemas. Até levantei essa questão, mas a superação não está decidida. Então o projeto, se manter essa base, ele só merece um destino, o arquivo. Obrigada, deputados, pelas suas informações. Os parlamentares podem apresentar emendas às duas mensagens do governo até a tarde desta quinta-feira. Desenvolver a consciência ética, política e fomentar o espírito de liderança entre os jovens. Essa foi a proposta do curso de formação de lideranças do Parlamento Juvenil, realizado na Escola do Legislativo da Alerj. Jovens pensantes, questionadores e interessados numa sociedade melhor. O Parlamento Juvenil é um projeto da Alerj que busca justamente isso, além de incentivar a participação desses estudantes na política. Motivados pelo coordenador, deputado Anderson Nogueira, os 85 parlamentares juvenis debateram a importância da formação de novos líderes. A formação de liderança, a liderança não se dá só na política, a liderança em vários setores da vida. Que eles possam ser multiplicadores de boas práticas e de entender que o passo de cada um é colocado sim ao caminho de todos. Olhos atentos às informações e muita interatividade. No curso ministrado pelo professor de filosofia Ricardo Lengruber, também foi abordada a importância da ética na política e nas relações em sociedade. Esse conjunto de princípios que devem orientar a vida das pessoas, mas acima de tudo, a liberdade que a gente deve construir para pensar, criticar, refletir, nos posicionarmos a respeito das nossas próprias opiniões. Ou seja, um indivíduo ético é aquele indivíduo que tem liberdade para pensar, pensa com liberdade e age a partir do seu posicionamento. Para a parlamentar juvenil de Angra dos Reis, este foi um debate bastante produtivo, que representou a diversidade de ideias e a importância do pensamento crítico. Muitas vezes a gente sabe na prática o que é ética, mas o conceito muitas das vezes a gente acaba perdendo. E é importante nós debatermos sempre, porque nós temos diferentes etnias, diferentes pensamentos, e colocá-los, eles, cada um do seu modo, cada um do seu jeito, porque acho que é isso, né, a diversidade. E aqui a gente vê muito isso, a diversidade, um respeitando sempre muito o outro, que é de extrema importância. Uma grande novidade do projeto este ano é a Cápsula do Tempo, que vai guardar os desejos dos parlamentares juvenis para o futuro da democracia brasileira e do Estado do Rio de Janeiro.
Essas cartas e esses depoimentos só serão lidos em 2026, daqui a 10 anos, no centenário do Palácio Tiradentes. Nós estamos aliando história, presente e futuro. De que forma? A história do Palácio conectada com esse presente, onde eles falam dos dias de hoje, mas também aquilo que eles imaginam que seja o futuro. Quando o Palácio completar 100 anos e nós estivermos na 20ª edição do Parlamento Juvenil, os membros da 10ª voltam para abrir essa cápsula do tempo e ver se aquilo se consumou ou não e se as nossas batalhas são as mesmas ou serão outras. A expectativa sempre foi alta, desde que eu soube sobre essa cápsula do tempo. E sei que se continuar nessa pegada, nessa juventude pensante agora que está se levantando, vai se concretizar sim. O meu sonho é ver esse estado melhorando, ver esse estado diferente. Eu sei que se continuar nessa mesma posição, nesse mesmo pensamento, vai mudar sim. E sim, isso é uma das coisas que eu vou botar na cápsula do tempo. Ao final do curso, o deputado Marcelo Freixo fez uma visita surpresa aos jovens deputados e destacou a importância do projeto com a juventude ativa e repensando o papel da política. Acho que essa experiência do parlamento, absorvendo essa juventude e trazendo a experiência do que é o parlamento, mas renovando com o espírito dessa garotada que chega em tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro, é muito bom. Eu acho que faz bem para o parlamento e faz bem para eles. Eu acho que a gente quer que eles reinventem um pouco o significado do parlamento, reinventem um pouco o significado da política representativa que está numa crise democrática tão forte no Brasil. Então acho que tem que ter todo estímulo a essa juventude que quer conhecer, que quer saber o que é o parlamento, que acredita na democracia. À tarde, a mesa diretora e o colégio de líderes do Parlamento Juvenil se reuniu com o deputado Anderson Nogueira, que coordena o projeto, para discutir uma proposta de criação de um conselho de parlamentares e ex-parlamentares juvenis. A ideia é apoiar a realização das atividades do Parlamento Juvenil para além da semana em que os jovens deputados passam na Alerj. A inclusão de ex-participantes visa incentivar novos estudantes a ingressar nas futuras edições do Parlamento Juvenil, criar e organizar grêmios estudantis e divulgar o projeto nas escolas estaduais de todo o Rio de Janeiro. Fazer esse conselho para que os ex-parlamentares possam aconselhar os atuais e os próximos parlamentares e também para que eles possam ter a ideia do apoio psicológico, saber como de fato funciona o parlamento e que os jovens queiram de fato se interessar nisso, porque a gente não vive sem política, isso é um fato. O conselho deverá ser formado pelos membros da mesa diretora, pelos líderes regionais e por participantes de edições anteriores do projeto. Uma das atividades que o grupo pretende apoiar é a criação de câmaras jovens, junto às câmaras de vereadores de cada município. Segundo Rian Macário, presidente da mesa diretora do Parlamento Juvenil deste ano, essa iniciativa busca dar consciência política aos estudantes. O Câmara Jovem, explicando o Câmara Jovem em si, na minha cidade acontece, de Nova Friburgo. Integra pessoas mais novas do 8º ao 9º ano, onde a pessoa tem seu primeiro contato político. Ele foi muito importante para mim, para poder estar aqui. Ele é importante para ingressar o jovem na política e também para que não fique somente projetos estaduais e federais. Tenham projetos nas suas cidades que possam integrar o jovem da sua cidade dentro da Câmara Municipal. O deputado Anderson Nogueira participou da reunião e falou da importância de se dar continuidade ao trabalho dos jovens parlamentares que, durante a semana na Alerj, vivem a realidade do cotidiano de um deputado estadual. Segundo o parlamentar, é preciso que esses alunos levem o conhecimento adquirido para os municípios onde moram, a fim de dar formação política aos mais jovens. Aqui no Colégio de Líderes e também com a mesa diretora foi discutida a possibilidade da criação de uma resolução que cria o Conselho de Parlamentares Juvenis. Com qual objetivo? Fazer com que o Parlamento Juvenil possa ser muito mais do que essa semana de culminância, para que eles possam ser multiplicadores e mudem a realidade da juventude nos seus próprios municípios, fazendo a formação política, mas mais do que isso, motivando outros a participarem e reconectando aqueles que já tiveram a oportunidade de estar no Parlamento Juvenil. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até amanhã.